Surgirão falsos profetas, disse Jesus, e o número deles se multiplicará. Ele assinala um tempo, um período de mudanças na humanidade, de uma transição, aonde que o número de falsos profetas iria aumentar de uma forma a ponto até mesmo de enganar as pessoas de boa fé. É necessário, quando acreditamos em Jesus, estudar sua história, seu pensamento e prestar atenção nos seus alertas, nos seus ensinos. A questão central disso tudo é que, ao longo do tempo, aquilo que se conceitua como espiritualidade ou como religião foi usada para confundir as pessoas e para conduzir as pessoas de acordo com o interesse de quem domina a parte econômica, domina os interesses de uma pequena elite. No tempo de Jesus, eram poucos aqueles que dominavam. Eram poucos aqueles que tinham uma influência sobre diversas nações. Hoje, a realidade não é diferente. São 13 famílias que, basicamente, dominam toda a parte econômica do globo terrestre. Ao tempo de Jesus, também tinham aqueles que usavam o nome de Deus para enganar os outros, e existiam os fanáticos religiosos extremistas, aqueles que se preocupavam apenas com a estética das coisas, com o mundo exterior. Hoje, vemos o mesmo contexto. A diferença é que hoje as notícias falsas, os falsos profetas, têm ferramentas muito mais dinâmicas para seduzir as pessoas que procuram uma tauba de salvação. Jesus nos deu ferramentas para que nós possamos pensar e identificar quem é quem. Na passagem onde ele fala que se reconhece a pessoa, a árvore, pelos frutos. Então, quando nós estamos dentro de uma instituição religiosa, ou seguimos uma liderança religiosa, ou temos afeições por uma liderança religiosa, ou por um político, etc. e tal, é necessário não ver o que a pessoa fala, mas ver o que a pessoa faz. Quando eu pergunto para as pessoas por que você gosta de fulano, no cenário político, por exemplo, a pessoa diz, porque eu gosto do que ele fala. Eu gosto da forma como ele fala. Ora, mas isto não é nada importante, porque a fala apenas ativa as nossas crenças internas. A fala do outro só ressoa com os nossos preconceitos, com a nossa ignorância ou com as nossas virtudes. Ou aquilo que a gente acha que tem como virtude, que às vezes pode até ser apenas uma fuga psicológica. Então, a fala do outro não é importante. Por isso que Jesus estava dizendo, não olhe a árvore, olhe os frutos que ela dá. Se a árvore dá bons frutos, então a árvore é boa. Se ela dá maus frutos, ou não dá fruto nenhum, então a árvore não é boa. Nós percebemos que durante o processo político, tem pessoas que estão há 30 anos na política e quando vamos estudar a vida dessa pessoa, porque a gente precisa estudar a vida das pessoas nas quais nós votamos. E quando a gente vai estudar a vida dessas pessoas, elas não produziram absolutamente nada de bom. Não tem um projeto, não fizeram nada que beneficiasse a população. Este é o fruto dessas pessoas. Como essas pessoas se mantêm no poder? Porque eles usam técnicas psicológicas para ativar nas pessoas
que não desenvolveram ainda o senso crítico, a lógica e a razão, a capacidade que Jesus está ensinando, que devemos observar os frutos. Como essas pessoas não têm essa linha de raciocínio lúcida, elas são estimuladas por suas crenças internas, devocionais, inconscientes ou não compreendidas de uma forma coerente. É a estética do mundo, a estética das coisas. Elas são dominadas por um pensamento que ativa as suas questões internas. E elas não param para examinar, para pensar, para questionar, para estudar. Elas simplesmente vão, sem perceber as consequências de tudo isso que está acontecendo. Sem questionar se aquilo que estão fazendo ou quem estão seguindo dá bons frutos ou não. Tenhamos em mente, falso profeta é todo aquele que usa a espiritualidade, o nome de Deus, para fins próprios. Vemos recentemente o caso das igrejas, principalmente aquelas envolvidas na política, com os deputados, principalmente, o tanto de crime que essas igrejas cometem. Essas igrejas patrocinam políticos para defenderem os interesses das próprias igrejas. E há todo um processo de lavagem de dinheiro, e dinheiro que nem sempre vem de doações, vem de outras formas, de outros meios criminosos. Portanto, se nós somos de fato pessoas honestas, vamos examinar, vamos pensar, vamos questionar, vamos estudar. Porque se a gente potencializar pessoas que não têm projeto nenhum, que nunca produziram bem nenhum, que só ativam crenças irracionais nas pessoas, nós precisamos lembrar que isso tudo tem consequência. Alguém vai pagar o preço disso. Quando se trata de política, é necessário que a gente tenha bom senso, equilíbrio, conhecimento, busque saber realmente a causa das coisas. Ter um conhecimento de causa em relação em que acreditamos, em quem nós votamos. Este ano é o ano de eleições. Já está na hora de começarmos a filtrar os falsos dos verdadeiros. Se a pessoa não produziu nada, não fez absolutamente nada no decorrer da sua vida de político, então não é uma árvore boa, é uma árvore improdutiva. E uma árvore improdutiva não vai gerar bem para ninguém. Porque essa árvore, talvez, esse ser, esse indivíduo, esteja apenas pensando no seu próprio interesse. Observamos com atenção, com equilíbrio, sem fanatismo, sem extremismo, com a lógica, com a lucidez. Vamos voltar a conversar e a estudar como era feito antes na nossa sociedade, onde nós podíamos conversar, podíamos estudar as coisas sem briga, sem conflito, sem ódio, sem separação. Quem segue Jesus precisa lembrar dos ensinamentos de Jesus e lembrar o que o mundo político fez no tempo de Jesus com Jesus. E é preciso que nós paramos um pouco para pensar se nós não estamos repetindo os mesmos processos do tempo de Jesus, vivendo exatamente como aquela sociedade viveu, com a falsidade religiosa, com políticos que pensam apenas nos interesses seus e de uma pequena elite que domina toda a parte econômica. Paz e luz a todos nós.